Aê! Boa noite a todo mundo, boa noite Brasil, Brasil cinéfilo, boa noite mundo cinéfilo. Estamos aqui com o nosso programa, esse programa maravilhoso, na sua 39ª edição. E hoje vou entrevistar um cara que eu sou muito fã, tenho até livro dele, cara. O livro tá aqui do meu lado, até para provar que tem um livro dele. Esse cara que, pô, eu admiro pra caramba. Ele que cobre vários festivais, agora até no mundo, né? Roterdã. Eu vi lá, eu vi filmes turcos. Eu sou fãzaço da timeline dele. Eu sou fãzaço desse cara. Ele que é carioca, estuda na UF, e eu vou apresentar ele aqui para vocês. Espera aí, Marcelo, que eu vou te apresentar aqui com o meu textinho, e aí a gente começa o nosso papo. É que eu faço pesquisa de tudo, que é cara danado. Vamos em frente, então. Pessoal, podem mandar mensagens, tá? A gente está nesse template novo aqui. A gente hoje está sem o nosso diretor central, mas não tem problema. Podem mandar as mensagens que vão aparecer aqui na tela, tá bom? Se apresentem, mandem oi. Deem oi pro Marcelo, mandem perguntas. Vai ser muito bacana esse nosso super papo. Seguinte, pessoal, o nosso convidado de hoje é mestre em comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Ele é crítico de cinema, pesquisador, curador de mostras e festivais de cinema, professor do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Ceará. Ele trabalhou na Ancine, além de ser escritor de algumas excelentes obras, algumas até em algumas das minhas prateleiras aqui. Ele também já dirigiu mais de 20 curtas-metragens, e a gente fala muito sobre curtas-metragens aqui, Marcelo Iqueda. Você vai ser um cara que eu quero escutar sobre várias questões em relação a isso. Ele é o entrevistado número 29 do nosso projeto E aí, querido cinéfilo? Esse projeto maravilhoso que hoje, inclusive, teve entrevista número 480 postada já. Cinéfilos do Brasil e do mundo, personalidades como Marcelo, Kleber Mendonça Filho também já participou, entre vários outros. Esse projeto bem bacana, que respondem basicamente algumas perguntinhas assim do nosso imaginário cinéfilo. Se eu fosse ficar falando aqui toda a biografia do Marcelo, eu ia ficar o programa todo falando aqui, a gente não ia conseguir fazer pergunta para ele. Então eu só vou dar boa noite para ele e falar que, cara, eu tô muito feliz que você está aqui. Marcelão, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Rafael, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando sobre cinema com o Rafael, que é um cinéfilo, guia do cinéfilo. Então, fico contente de estar aí conversando, divulgando assim, o que é o cinema e tal, né? Vai ser show, você vai se divertir, você vai se divertir. Seguinte, só desejar boa noite aí pro Alisson, que já tá aí. Grande Ali, o rei de São Bernardo, o homem que defende o filme de Otton Bastos com toda a força desse mundo. Um beijo para você, Alisson Oliveira, do portal CineWeb. A Clarissa Kushner. Claro, daqui a pouco a gente vai estar em outra live, hein, Clara? Você, a nota 1000, tá aqui também com a gente. Um beijo para você, a rainha dos curtas-metragens. Essa é a maior defensora dos curtas-metragens. Olha quem chegou aqui, Guilherme Tristão. Ele que tem a fotinho dele lá em Machu Picchu. Olha lá a fotinho dele, pessoal, em Machu Picchu. Olha lá, ele olhando lá para a paisagem de Machu Picchu. Ele, para quem não sabe, é um grande programador de cinema. Um cara sensacional. O rabugento mais legal do mundo da cinefilia. Mas que ele é rabugento, mas eu tô com saudade dele, que ele é muito engraçado. O homem que faz sinopses como ninguém. Sensacional. Show de bola. Seguinte, Marcelo, vamos começar aqui. Essa é uma pergunta padrão, tá? É uma pergunta default que a gente sempre faz aqui, que é o seguinte: eu quero saber como é que você entrou nesse universo audiovisual, né? E quando é que caiu a ficha e você falou assim, caramba, eu tenho que trabalhar com cultura, eu tenho que lutar por ela. E outra coisa, você sempre teve o apoio da sua família na profissão que você escolheu? Conta pra gente um pouco. Uhum. Pois na verdade, essa é uma história longa, eu vou procurar encurtar, assim. Eu sou uma pessoa da zona oeste do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, de Campo Grande. Então, quando eu era moleque, assim, e tal, eu nunca imaginei me trabalhando com cinema, né? Porque eu não tenho ninguém da minha família que é da área da cultura, que é artista, sabe, que trabalha com cinema. Então, para mim, assim, e naquela época, a gente tem que lembrar, assim, que em 1990 o cinema brasileiro estava a zero, né? Porque foi a era Collor, então você quase não tinha cinema brasileiro, eram raríssimos os filmes brasileiros. Então eu sempre digo assim que ser cineasta, querer trabalhar com cinema no Brasil, era igual ser astronauta. É a mesma probabilidade de você chegar assim, eu quero ser astronauta, eu quero fazer cinema. Quando você tem 5, 6 anos, as pessoas acham engraçado, que legal ser astronauta, ser cinema. Quando você tem, assim, 15, 20 anos, as pessoas falam assim, não, você tem que ter alguma coisa séria na vida e tal. Então, eu fui estudar economia. Eu fiz economia
Estudei economia, trabalhei no BNDES, me formei em economia na UFRJ, só que eu sempre via muitos filmes, né? Então, a minha formação é muito, assim, do campo da cinefilia, e aí, com o tempo, eu fui sendo levado a acreditar, assim, inclusive pessoas do BNDES foram muito importantes da minha vida, que eles falaram, Ikeda, faz uma universidade de cinema, faz cursos livres, você gosta tanto de cinema, era nítida, assim, a minha paixão pelo cinema, vai fazendo aos poucos, aí você vai vendo para frente e tal, até que ponto você consegue trabalhar com isso. E aí eu fui me engajando dentro da universidade, eu entrei no curso de cinema da UF, da Universidade Federal Fluminense, e lá no cinema da UF eu fui descobrindo várias coisas, né? Principalmente me engajando no movimento cineclubista do Rio de Janeiro, no final dos anos 90, na mostra O Que Neguinho Tá Fazendo, que é o que gerou a mostra do Filme Livre. Depois eu fui trabalhar na mostra do Filme Livre, e aí me engajei nessa cena do cinema independente brasileiro. E aí uma coisa foi levando a outra, o cinema brasileiro também foi se desenvolvendo, meados dos anos 2000, então chegou num ponto que eu acreditei que era possível, e aí deixei o BNDES e fui trabalhar com cinema. Show de bola, show de bola. Se meu pai escuta uma frase dessa, ele ia me matar. Deixei o BNDES e fui trabalhar com cinema. O meu pai é a figuraça. Eu pergunto sobre a questão também dessa questão de como teve o apoio, essa coisa toda. Porque, cara, a primeira vez que eu falei que eu vou escrever um livro de cinema, vou fazer qualquer coisa de cinema, nossa, minha família, quase que jogou, a maioria deles quase jogou pedra na minha cabeça. Meu Deus, você tá com a carreira ganha. O mundo é do quem faz a área das exatas, a informática, né, que depois eu acabei fazendo, economia, não sei o quê, papapã. E como você falou, eu também me sentia muito sozinho, assim, não tinha ninguém, cara, com quem conversar. Eu morei muito tempo em Jacarepaguá, você morou em Campo Grande, eu morei em Jacarepaguá, ali no Pechincha, Freguesia, Zona Oeste ali. E, cara, pô, meus amigos, cara, o condomínio Beija-Flor, mandar um beijo pro pessoal lá, tá sempre lá, a galera sempre aqui por aqui também. Cara, eu não tinha com quem conversar, era uma doideira. Eu entrei nesse mundo do cinema e descobrindo as coisas, não numa universidade, mas assim, pelo mundo mesmo. Fui na minha primeira cabine, não sabia nem o que era cabine direito. Pra mim, cabine era um negócio debaixo da terra, sabe? Um núcleo, assim, do tempo, alguma coisa assim. Aí a gente foi descobrindo, assim, né, o que era possível fazer e como é que a gente criava, sabe? Isso, assim, meus pais sempre me apoiaram muito, assim, tudo que eu fiz, assim, minha vida sempre, eu tive algumas mudanças, assim, na minha vida, meus pais sempre me apoiaram, porque eu também sempre fui uma pessoa, assim, muito, muito dedicada e obstinada, sabe, em tudo que eu fiz. E também uma coisa que você falou que é importante, né, a gente do subúrbio, eu da Zona Oeste do Rio, você em Jacarepaguá e tal, a dificuldade de acesso aos bens culturais era muito grande, né? Então, eu também, quando eu trabalhava no centro, no BNDES no centro, eu saía do trabalho 6 horas e ia para a Cinemateca do MAN, ia para algumas sessões, tinham, assim, sessões em vídeo, sabe? Ia para o CCBB. Então, isso também foi muito importante, sabe, na minha formação, esses centros culturais e tal. E como você falou, eu também era muito sozinho, porque o meu círculo de amizades e tal, eu fiz economia, eu não tinha ninguém com quem conversar e tal. Então, entrar na universidade foi muito importante, porque lá eu conheci realmente um grupo, conheci pessoas que eu fui reverberar isso. E outra coisa também muito importante para mim, nesse período inicial de descoberta, foi a crítica. Eu, na verdade, comecei a escrever sobre cinema exatamente para ter alguém com quem conversar. Então, eu dizia assim, que eu sempre conversava com a folha de papel em branco. Então, eu via um filme e muitas vezes não entendia direito o que era esse filme, tinha alguma coisa nesse filme que ficava martelando em mim, reverberando em mim depois da sessão, e que eu queria prolongar isso. E aí, a folha de papel em branco, para mim, era uma forma de eu ter com quem conversar. Porque quando você coloca no papel, você tem uma coisa que você não entende muito bem e está ali na tua cabeça. Mas quando você tem que colocar aquilo no papel, transformar ideias, conceitos abstratos, sentimentos, uma coisa que te incomodou, você tem que transformar isso em palavras, né? Você tem que colocar no papel, isso faz com que você entenda melhor. Então, para mim, a crítica cinematográfica foi um processo assim, de descobrir de fato o que era o cinema, porque determinados filmes me perturbavam tanto, me incomodavam ou me encantavam tanto, né? E foi uma forma também de me descobrir. Quando eu colocava isso no papel, por que esse filme me incomoda, por que eu gosto, por que eu desgosto desse filme, eu ia não só entendendo mais sobre o que era o cinema, mas eu também ia me entendendo melhor. Então, eu acho também que o cinema e a crítica, assim, também são processos de autodescoberta.
Bacana, bonitas palavras, cara. Olha, eu concordo plenamente com você. Assim, eu nunca escrevi muito, nunca parei para, sabe, eu não era bom em português. Agora você escreveu um livro sobre o cinema também? Não, mas tu não sabe o que a minha professora de português da escola me descobriu, cara, no Facebook, e ela quase que eu infartei a véia. Porque, assim, todo mundo lá na escola sabia que eu gostava de matemática, sabe? Era não sei o que, a Olimpíada de Matemática, não sei o que, blá, blá. Cara, eu era péssimo em português. E, assim, lendo livros de cinema é que me fez, assim, ter um vocabulário. É que me fez, sabe, ter, sei lá, vontade até de escrever, me desenvolver. Eu tive que estudar, cara. Assim, parece que eu fiz 2 ensinos médios, sabe? Para poder reaprender, assim, um português que é uma coisa tão fascinante. Depois eu me fascinei, né? Eu falei, caramba, como é que eu não aprendi isso no tempo que eu tava lá na escola e tudo mais, né? As coisas todas e tudo mais. Mas, assim, escrever, falar sobre o que a gente ama, realmente faz muito sentido para nós. Eu tenho certeza que você também é um grande sonhador, Marcelo Iqueda. Mas vamos em frente aqui, ó. Vamos falar agora uma coisa que é o papel da crítica. Vamos falar sobre esse papel da crítica atualmente. Existem conteúdos, Marcelo, dos mais diversos possíveis espalhados pela grande rede, né? Tem textos impecáveis, tem superficiais, né? Textos superficiais, bem escritos, mal escritos, bem falado, né? Quando é YouTube, mal falado. Aqueles que desossam o filme, né? Tem pessoas que parecem o Jack Stripador quando vai fazer a crítica do cinema, né? Ele vai cortando o filme assim e tem, sei lá, um livro só de um filme e é uma coisa assim que tem gente que gosta e beleza. Tem de tudo. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que tem espaço para todo mundo? E outra coisa, os críticos da velha guarda, você conhece alguns, eles recebem bem os críticos da nova geração? E mais uma coisa, é uma classe unida, essa classe dos críticos de cinema no Brasil? O que você pode falar pra gente, Marcelo? Uhum. Olha só, Rafael, várias perguntas importantes. Eu acho que essa coisa da crítica de cinema na internet, eu acho que abriu um potencial incrível para a crítica. Porque eu lembro que quando eu comecei a escrever crítica, você só tinha crítica em jornal e em revista. E para escrever em jornal, você tinha que ser jornalista, tinha que ser formado numa universidade de jornalismo. E os jornais, em cada cidade, cada estado, são 2 ou 3 jornais. E os críticos que estão nesses jornais estão há 20, 30 anos, né? Então, assim, era muito difícil você querer ser um crítico de cinema, você não tinha lugar para escrever. E a crítica nos jornais, nesses grandes veículos, são muito formatadas, né? O espaço e tal, porque quanto maior o veículo, maior a mídia, né? Mais você tem que falar para um público médio, você tem que formatar o seu discurso, né? Então, acho que a internet abriu a caixa de Pandora da crítica, né? Então, eu faço parte de uma jovem geração, eu comecei a escrever em 99, 2000, você vê como eu já estou velho, eu já tenho 20 anos. Então, comecei, assim, com uma geração de críticos, assim, como a Contracampo, como a Cinética, que a gente era estudante, né, de cinema, e a gente queria escrever sobre cinema, queria colocar as nossas ideias sobre um cinema brasileiro, sobre um cinema independente que não tinha espaço nas salas de cinema. É uma coisa também que a gente pode falar, que você conhece bem, porque naquela época, assim, os grandes filmes, né, do seu tempo, que eram os filmes, assim, da Naomi Kawase, do Carlos Regadas, do Apichat Pong, do Hu Shaoxen, da Claire Denis, não eram exibidos nas salas de cinema, não eram lançados comercialmente, porque as distribuidoras não compravam esses filmes. Esses filmes só eram exibidos na Mostra de São Paulo e no Festival do Rio, que era uma época antes da internet e tal, né? Então, a gente queria reverberar filmes, porque a imprensa, o jornalismo cultural, só reverberava os filmes que eram lançados comercialmente, né? Então, a gente queria também colocar outros filmes que não eram lançados comercialmente, então, outros objetos, outras abordagens. Então, a crítica na internet abriu uma possibilidade. Agora, a crítica na internet tem isso, assim, qualquer um pode escrever. Tem gente que acha isso ruim porque banaliza a crítica, mas eu acho isso fantástico. Porque aí, se qualquer um pode escrever, realmente, assim, o que vai perdurar, aqueles críticos que vão perdurar, não é com base, assim, na legitimidade do veículo que ele escreve, mas é por conta se o que ele escreve realmente tem adesão ou não dos seus pares. Então, até pergunta assim, o que é um crítico de cinema hoje? O que faz uma pessoa ser um crítico de cinema hoje? Uma pessoa é um crítico de cinema se ela é reconhecida como um crítico de cinema. Qualquer um pode dizer que é um crítico de cinema. Se essa pessoa vai ser ou não, depende da repercussão, do impacto daquilo que ela escreve. Se aquilo que essa pessoa escreve tem impacto ou não.
ou se essa pessoa é reconhecida pelos seus pares e tal como um crítico de cinema. Então, assim, entendeu? Não ficou assim com base no veículo que a pessoa escreve, né? É com base no texto. E aí tem textos bons, tem textos ruins, tem pessoas picaretas ou não, como em qualquer área da atividade. Então, a internet é uma selva. Mas isso dá espaço também para pessoas que não têm grana e tal, começarem a escrever sobre cinema. Né? Igual, por exemplo, eu posso dar aqui vários exemplos, mas um exemplo que eu gosto de dar muito é do Wesley Pereira de Castro, que é um rapaz de Aracaju, mora em Aracaju, assim, de uma classe média baixa, né? Entre a classe C e a classe D, assim, né? E ele escreve sobre cinema e escreve de forma belíssima. Ele abriu um blog, escreve no Facebook sobre cinema, e por conta do poder aquisitivo econômico dele, se fosse há 20 anos atrás, ele não teria como escrever sobre cinema. Mas hoje ele pode, ele escreve sobre cinema e é uma pessoa reconhecida. Já fez parte de júris e tal, de festival de cinema. Depois ele fez o mestrado, fez a graduação, fez o mestrado dele sobre porno chanchada. Então, sabe, eu acho que a internet abre muitas possibilidades para a crítica de cinema hoje. Sou entusiasta, sabe, da internet. Show de bola, show de bola. É bacana ver um ponto de vista assim, porque a maioria das pessoas que eu converso não são tão entusiastas assim, né? Ainda são um pouco assim, não, meu Deus. Não sei se também você já percebe isso também com as pessoas que você conversa. Mas outra coisa também é o seguinte, é uma classe unida a dos críticos de cinema, Marcelo Iquida? O que você pode, assim, falar pra gente? Então, é legal você falar isso, você falou assim, dessa coisa da velha guarda e da nova guarda, eu não sei mais, eu tô assim com 40 anos, como eu já escrevo há 20 anos, eu já não sou da nova guarda, então assim, para os jovens críticos que estão começando agora, eu já sou considerado a velha guarda, então é curioso porque a gente envelhece, a gente não percebe, mas a gente envelhece, então, e às vezes a gente acha que é um jovem crítico e tal, porque claro, eu não sou um crítico como o Carlos Alberto Matos, como o Merten, né, como o Zanin, né, pessoas que quando eu comecei na crítica eu já lia esses críticos, né, mas eu na verdade já sou velha guarda, então também o que é isso, é nova guarda, velha guarda? Eu acho assim que a crítica tem as suas diferenças, né, eu, por exemplo, faço parte da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, faço parte da Cecine, a Associação Cearense dos Críticos de Cinema. E essa coisa, assim, de ser unido ou não, porque eu, para falar a verdade, assim, o meu trabalho sempre foi muito independente, meu trabalho sempre foi muito solitário. E eu acho que a crítica tem os seus embates, e eu acho também importante isso. Eu acho que quando começou, eu lembro que quando começou a Contracampo e tal, a crítica da internet, eles davam porrada nessa geração antiga, na velha guarda, que tinham métodos engessados, que olhavam para filmes engessados, né? O pessoal ficava incomodado com isso, vem esses moleques e não nos respeitam, na Mostra de Tiradentes era uma confusão e tal, tinham várias tensões, mas eu acho que se a gente deixar as vaidades de lado, e assim, a coisa de atacar pessoalmente um ou outro, e tentar realmente fazer com que esses debates, essas diferenças, sejam em prol de um pensamento mais alargado para o cinema, eu acho isso importante. E assim como quando eu era moleque eu atacava e tal, às vezes atacava os críticos e tal da velha guarda, agora eu também vejo que eu vou para alguns lugares e as pessoas também vejam, o Ikeda também e mais alguns outros, que nós éramos os novíssimos e tal, agora também a gente está velho, já vem uma geração que está colocando outras abordagens, outros objetos, isso vai levando a crítica e tal, o pensamento para frente. Eu acho que é isso aí. Com certeza. Eu acho que falta até debate hoje, sabe, Rafael? Porque eu acho que hoje a gente está num mundo, cara, que a polaridade é tão grande por conta das questões políticas, partidárias, esse mundo terrível que a gente está vivendo e tal, que eu acho que até o contrário, eu acho que falta mais debate. Uma coisa que eu sinto falta na crítica e tal é ter um debate qualificado, não um debate assim, eu gostei ou não gostei, você está certo, está errado, mas é ter um debate realmente qualificado que não seja também só para o campo assim, da cultura do cancelamento, grupos assim, eu sou a favor desse, eu sou contra aquele, sabe, dualidades e tal, mas que de fato a gente tenha um debate. Igual, por exemplo, um crítico que me inspira muito e tal, e que eu acho que no cinema brasileiro sempre foi um cara provocador, que abria esse debate, né, mas que não era assim, uma pessoa, sabe, egocêntrica, vaidosa, que trazia as coisas só para si, mas que abria um debate realmente para o cinema brasileiro, é o Jean-Claude Bernardet, sabe, que é um crítico que eu me inspiro, assim, para mim, as minhas fontes de inspiração na crítica são o Jean-Claude Bernardet e o Jairo Ferreira. O Jean-Claude com esse espírito provocador,
essa ideia do debate, né? Sempre debater o senso comum e, para além do senso, questionar o senso comum, questionar o consenso, a unanimidade, que eu acho isso um papel fundamental do crítico. E, de outro lado, o Jário Ferreira, que tem uma escrita poética, ele tinha uma militância por um cinema de invenção, um cinema independente. Então, eu me inspiro muito, sabe? Tanto no Jean-Claude como no Jário Ferreira são os meus pilares, assim, da crítica. E eu acho que falta isso, sabe? Falta ter mais debate, mais dissidência na crítica hoje. Não, concordo plenamente. Você citou aí o Carlos Alberto Matos, que já esteve aqui com a gente. Um amor, Carlinhos, um beijo. Querido Carlos Alberto Matos, o rei dos documentários. O rei dos documentários, sabe tudo, de Eduardo Coutinho. Então, caramba, deu uma aula aqui pra gente, foi muito legal. E, poxa, eu já entrevistei aqui também o Marcelo Janot, que é um crítico que eu adoro também. Beijão pra você, Janot, tricolor Janot, querido. Só dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá aqui com a gente. Ó, a Clarissa Kushner falou que você é da média guarda, ó. Você é da média guarda, achou a média guarda pra você, ó. A Verônica falando, ó, boa noite, Ikeda falando sobre cinema, é sempre maravilhoso. Um beijo pra você, Verônica. Ó, aqui, ó, Ulisses de Freitas. Boa noite, o que eu vejo é dispersão e pulverização. Não consigo acompanhar nenhum crítico mais. A Clara também tá falando aqui, ó, menos egos e mais debates. Deixa já aí uma boa noite para Carol Dib também aí, ó. Falou que lindo isso, Marcelo, na hora que você estava falando sobre a questão da crítica, né, do papel, aquela frase bem bonita que você falou, do papel, do sonhador aí, show de bola. Beijo para você, Carol. Carol é uma produtora lá de Minas Gerais, sempre fazendo cinema. Carol, show de bola. Ó, aqui é sua parente, ó. É apaixonante vê-lo falar, ó. Minha mãe. Ah, ele é sensacional, ó. Parabéns pelo filhão, hein, dona Janaí. Ele é fera, sou fã. Se eu soubesse que ele morava em Campo Grande, eu tinha pego aquele 755, né? Qual era o ônibus que passava ali em Jacarepaguá? Tinha um ônibus lá para pegar ela para Campo Grande para conversar mais sobre cinema com o Ikeda. Mas não tinha internet naquela época, pô. Olha a maldade no coração aí, poxa. Né? Podia ter internet já há uns 20 anos atrás, né? Ia ser tão bacana a gente poder encontrar amigos que gostam tanto dessa arte quanto a gente. Mas seguinte, Ikeda, vamos aqui conversar aqui mais um pouco sobre mais umas coisas. Algumas semanas atrás você fez parte do júri da Crítica Internacional, a FIPRESS. Todo mundo que acompanha aqui o programa sabe o que é FIPRESS, né, pessoal? Então, qualquer coisa depois vocês dão um Google aí para vocês entenderem. No Festival de Cinema de Istambul, né, de maneira remota esse ano por conta da pandemia. E você comentou que foi o seu primeiro júri internacional, né? Eu queria saber como é que foi essa experiência, se você viu muita coisa boa, você falou que viu 13 filmes turcos. Conta pra gente, assim, como é que foi essa experiência, cara. Então, a FIPRESS é a Associação Internacional de Críticos de Cinema. Aqui no Brasil tem a Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e a Abracine é filiada à FIPRESS. Né? Então, a FIPRESS dá prêmios do júri da crítica, né? Que tem prêmios do júri oficial, né? Que o próprio festival compõe o júri, e tem o júri da crítica, o júri dos críticos de cinema, que são independentes. Né? Então, a FIPRESS, em todo festival internacional de cinema, tem o seu júri. E aí, ano passado, por conta do meu doutorado, uma parte do meu doutorado, eu morei em Londres, fiquei quase 1 ano e meio morando em Londres. E aí eu tentei ir nos festivais internacionais, porque os festivais da Europa têm poucos membros de júri da FIPRESS latino-americanos, porque é difícil, assim, passagem, né, deslocamento e tal. Como eu estava em Londres, facilitava. Mas aí, por conta da pandemia, eu me lasquei que aí eu não conseguia, né, porque os festivais foram de forma toda remota. Então, agora o Festival de Istambul, né, foi realizado até uma parte presencialmente, porque agora na Turquia já estão voltando às salas, mas eu já estava de volta do Brasil e participei de forma remota. Mas foi uma experiência notável, porque era um festival de cinema turco, né? Era o Festival de Istambul, um festival internacional. Só que eu fiquei na competitiva nacional, ou seja, de filmes turcos. Então, uma responsabilidade assim grande. O júri era um crítico turco, um crítico grego e eu, um brasileiro latino-americano, né? Então, era um olhar assim estrangeiro, porque, né, eu vi 13 filmes turcos, né, e eu não sou um especialista em cinema turco, em cinema dos Balcãs, ou sobre a cultura turca, né? Então, foi uma coisa apaixonante, e ao mesmo tempo uma possibilidade também para um júri, que é um turco e um grego, de ter um olhar assim estrangeiro, né, sobre um olhar assim sobre as questões universais, se esses filmes também podem reverberar para além dessas questões locais. E aí eu aprendi muito sobre cinema e sobre cultura e tal, porque o cinema também são os modos de ser e tal, né? Igual, por exemplo, eu aprendi muito sobre os curdos,
que os curdos, né, são um povo que convive ali numa parte da Turquia, na Síria, no Iraque, e tinha um filme que era passado ali no Kurdistão, sobre os curdos, né, que era uma coisa que eu não conhecia, então tive que pesquisar e tal, né, então foi uma experiência fascinante. Eu vi esses 13 filmes turcos, para a gente definir qual foi o melhor filme turco, e foram, assim, muitos debates. Aí é curioso que é em inglês, né? Então, um brasileiro, um turco e um grego falando inglês, mas aí a gente foi conversando, se entendeu e chegou num consenso para esse filme turco. Eu fiquei bem impressionado com o nível, assim, dos filmes turcos. Eu confesso que foi além da minha expectativa. Os filmes foram além, assim, da minha expectativa. Pô, show de bola, bacana. Você também cobriu pro cinema escrito, né? O Festival de Roterdã também, né? Teve muita coisa boa, assistiu muita coisa boa em Roterdã? Foi, você pode contar pra gente? Em Roterdã, ano passado, como eu estava falando, eu estava morando em Londres, então ano passado eu consegui ir presencialmente ao Festival de Roterdã. Então já em 2020 eu cobri Roterdã pelo cinema escrito, e aí eu fui lá pessoalmente e tal, foi muito bacana, muito importante ver assim, um festival grande internacional, né? Porque por mais que você acompanhe, cara, ou, por exemplo, Cannes, Berlim, mas quando você vai lá, vê as pessoas, vê como é que um filme acontece, né? E aí, como crítico, você vai, conversa com outros críticos de outros lugares para ter essa impressão na hora, né? Depois que acaba a sessão. Então, você acaba tendo uma outra... assim, abriu a minha cabeça, cara, o que são os festivais internacionais. Realmente, quando você vai lá e vê, é que você entende melhor como é que funcionam as coisas. E aí, esse ano foi de forma remota, mas também foi a oportunidade, mesmo eu voltando para o Brasil, eu tive a oportunidade de continuar cobrindo Roterdã. E para mim foi bem importante, porque Roterdã, cara, é um festival que eu tenho também, assim, um carinho muito especial. E sempre exibe muitos filmes brasileiros, assim, independentes, filmes do alumbramento, sabe? Filmes, assim, com um perfil, assim, tipo Arábia, não? Filmes, assim, bem independentes. Então, é um festival que também tem uma ligação com o perfil de crítica de cinema que me interessa, que eu escrevo, sabe? Então, é incrível, porque aí você tem contato com as novas tendências do cinema contemporâneo. Então, realmente, quem quer ver novas tendências, né, filmes que estão propondo realmente outras fronteiras para a linguagem do cinema e tal, Roterdã realmente é um lugar privilegiado. Oh, Eu show de acho bola. importante ter um crítico brasileiro lá, entendeu? Porque a Claro. gente fica, às vezes, só assim, Festival de Berlim, o Festival de Cannes, é importante, tal, massa esses festivais, até porque esses festivais, realmente, os grandes filmes estão surgindo nesses festivais, só que eu acho também muito importante um crítico para Locarno, um crítico para Roterdã, ou um crítico para o IDFA, sabe, um festival de documentário, assim, porque aí traria para o Brasil, né, faria uma cobertura e traria para o público cinéfilo brasileiro realmente, sabe, um outro olhar, assim, um panorama do que está acontecendo, sabe, de tendências no cinema mundial, que não fique só também Cannes, Berlim, sabe? Sim, com certeza, concordo plenamente. Quero fazer duas observações aqui bem interessantes, que o primeiro tu falou aí do Arábia, do Afonso. O Afonso vai estar aqui presente com a gente mais para frente, conseguir um horário na agenda do Afonso. Vamos conversar com o Afonso aqui. O Afonso, cara, eu sempre gosto de contar essa história. Ele pegou um ônibus, cara, lá de Minas Gerais, que era onde ele morava, foi até o Joia, cara. Ele passou não sei quantas horas dentro do ônibus, no chuva e tal, chegou lá, eu lembro até hoje, cara. Ele tava assim, acabado de cansado, porque um programador carioca exibiu o Vizinhança do Tigre, que era um dos primeiros filmes dele. Então, assim, é um cara que eu tenho um carinho muito grande e sempre acompanhei. Então, quero deixar um abraço aqui e mais pra frente a gente vai conversar aqui com ele, vai ser muito bacana. Que bom que você citou o Arábia, que é um filme fantástico. E, Rafael, essa história fantástica que você contou, mas ao mesmo tempo eu fico triste como um filme assim tão importante, que a Vizinhança do Tigre ganhou a Mostra de Tiradentes, é um dos filmes, você viu, Afonso Shoa, hoje é um cineasta internacional e tal, né? O Arábia, cara, foi colocado por um crítico de Londres, cara, que agora eu esqueci o nome dele, ó. Foi colocado como um dos 3 melhores filmes da década, cara. O Arábia, sabia disso? Caramba, que legal. E aí, cara. pô, o Afonso Show, com esse filme A Vizinhança do Tigre, que é um dos mais importantes, ele tem que pegar um ônibus para exibir o filme numa sala do Rio, entendeu? É algo assim que é muito bacana esse espaço que você abriu para ele e tal, mas ao mesmo tempo você vê assim a dimensão, coisa trágica e assim o nosso cinema brasileiro independente, né? Não, loucura. E tu não sabe, o Afonso, o Marcelo, ele foi no Joia de Jacarepaguá.
tinha um Joia de Jacarepaguá durante um ano. E ele tava lá, ele tava na Zona Oeste, a Zona Oeste do Rio, a Zona Oeste aí marcando presença na cinefilia brasileira. E, cara, eu também fiquei pasmo como é que os programadores não olharam para esse filme, para esse talento, não deram chance para esse filme no circuito. É que aqui, não só aqui no Rio, né? A gente vai falar um pouco de programação, eu sou um pouco polêmico para falar disso, eu posso falar isso com muita propriedade. É muito complicado, sabe? A galera, é aquele negócio que eu sempre falo aqui, o pessoal fica rindo, mas é verdade. Negócio de sapatênis e Excel, camarada, para trabalhar com cinema, não é assim. Tem que botar o All-Star e botar aquela camisa do cinema e ir lá para frente falar com o público, chamar o público, divulgar o filme, conhecer o filme, assistir o filme antes de marcar. É assim que as coisas vão acontecer, né? Não tem que deixar tudo na mão da distribuidora para eles ficarem divulgando os filmes. E os cinemas, cada vez mais, ainda mais nessa onda do streaming, nessa época terrível que a gente está passando da Covid, nessa retomada que o cinema vai ter que ter, o mercado exibidor, eles vão ter que ser cada vez mais criativos, vão ter que ter cada vez mais. Não vai bastar só exibir um filme na tela, vai ter que ser muito mais. Né? Mas isso daí a gente fala um pouco mais para frente. Eu quero fazer uma outra observação aqui, que você falou essa questão, que é como é importante um crítico cobrir os festivais internacionais para conhecer esse impacto, né? E tudo mais, até para profissionalmente crescer, né, se desenvolver. Eu também tenho que falar de uma pessoa da Zona Oeste do Rio. A gente está falando muito da Zona Oeste, mas é verdade. A Letícia Lassi, do Cinepop, um portal que eu escrevo há muito tempo, ela morava na Praça Seca, morou a vida toda praticamente na Praça Seca. Minha querida amiga, ela pegava dois ônibus para poder ir para Botafogo, assistir os filmes mais cult, né, que eram os filmes que ela gostava. Ela ia para aquela maratona do Odeon, né, passava a madrugada toda. E hoje ela está cobrindo Cannes. Ela tá morando em Paris. Olha que bacana. Ela tá super feliz. Ganhou até aquela bolsinha de Cannes lá que eu acho que eles dão pra imprensa, né? Uma bolsa, ganhou um kit lá. Show de bola. Ó, mandar um beijo pra Lê. Um amor de pessoa e fantástica jornalista. Também formada onde? Na UF. A UF é impressionante. É só fera que vem de lá. Mas vamos passar aqui pro nosso próximo papo aqui. Ó, o Marcos Gregório tá dizendo boa noite aí. O Fernando Ribeiro, meu grande amigo Marcelo aí, ó. Seus amigos estão aí. Show de bola. Seguinte. Sobre o mercado exibidor, já que a gente já está falando dele. Todos sabemos que o lucro, Marcelo, das salas de cinema vem do milho, né? O grande milho. O grande milho. Vendendo pipocas, combos, aqueles preços exorbitantes, limitando bastante a ida de muitas pessoas que querem assistir um filme ao cinema numa tarde qualquer. Eu queria saber a sua opinião. Cinema no Brasil é um lugar caro? O cinema no Brasil é caro, Marcelo Iqueira? Bom, Rafael, isso aí você teria mais propriedade para falar do que eu, né? Mas, assim, se você pegar, que, né, eu também trabalhei na Ancine e tal, então vejo isso com alguns dados, né? Se você pegar o preço médio do ingresso do cinema no Brasil, ele não é tão caro, por conta da questão da meia entrada, que tem muita meia entrada e tal, né? Agora, o cinema no Brasil, ele ficou algo caro, ele ficou algo elitizado, porque os multiplexes, o shopping center e tal, elitizou muito o cinema, né? Então, você vê hoje que nas periferias e tal, você não tem aquela coisa do cinema de rua, né? Porque com o fechamento dos cinemas de rua, em meados dos anos 80, virou assim a videolocadora, né? Que a videolocadora ocupou na periferia e tal o espaço do cinema, e hoje é o Netflix e tal, hoje é o streaming, né? Porque o cinema hoje, então, ele tem uma dificuldade, assim, muito grande, assim, de se manter, né? Dentro dessa estrutura de shopping e tal, e com as concorrências, né? Com a internet, com todas as outras formas de concorrência, né? Então, acho que a tendência do cinema, o cinema está no momento, assim, a sala de cinema, eu acho que ela vai continuar existindo. Porque quando foi criada a televisão, ou o home video, também falava, o cinema vai acabar, e, na verdade, a sala de cinema vai continuar existindo. Agora, eu acho que, assim, do jeito que o mercado está se configurando, né, é uma configuração, assim, muito perversa, assim, concentrada nos multiplexes, os filmes cada vez mais estão virando, assim, filmes evento, né, em que realmente os filmes, para se manterem nessa estrutura de sala de cinema, a sala de cinema está se voltando cada vez mais para os blockbusters, em 3D, filmes de efeito, né. Então, os filmes que realmente são, que fazem parte do cinema independente, dessa tradição humanista e tal do cinema independente, na verdade eles acabam se aglomerando em poucas salas, né, que por conta da multiprogramação você tem lá um monte de filmes dividindo a mesma sala, né, então isso fica muito difícil, assim, para remuneração, na verdade, do filme, e toda essa coisa do vídeo sob demanda e do streaming
vai colocar desafios enormes para as salas de cinema. Agora, depois da pandemia, né, que as salas estão começando a reabrir, ainda mais a gente já vai sentir esse abismo aí entre o streaming e a sala de cinema. Né? O que você acha? Você pode dizer isso melhor do que eu. Você tem essa experiência de mercado, né? Trabalhando em distribuidora e em sala de cinema, né? Eu acho que é caro. Eu acho que é caro. Eu acho que os tipos de promoção também que inventam são muito mirabolantes. Eu acho que podia ser uma coisa mais objetiva e focada. Eu acho que tem horários que não são aproveitados para poder fazer esse preço baixo. Eu exibi um filme sobre Violette Leduc às 10 horas da manhã e lotou o Cine Joia. Lotou. Eu falei pro Jean, liguei pro Elias, programador da Imovisão, eu falei assim, Elias, tudo bem, só entro com um filme se eu botar 3 horários, não tem problema, vou botar a sessão 10 horas da manhã. Aí ele falou, o quê? 10 horas da manhã? Eu falei, confia em mim, eu conheço o meu público. É óbvio que você tem que conhecer muito o seu público, né? Eu conheço, o Joia era um cinema de terceira idade, né? Muitas pessoas dessa faixa etária, e o pessoal acorda muito cedo. Eu sei porque quando eu chegava no Joia, às vezes 7h30 da manhã, já tinha gente lá na frente para querer comprar ingresso, para conversar sobre cinema. Eu falei, vou botar 10 horas da manhã. Lotou. 87 lugares lotados nas 2 primeiras semanas. E ainda pediram mais. Depois eu inventei outras coisas. Então, assim, tem várias coisas. É muito engessado. É muito engessado o mercado exibidor brasileiro. É muito engessado. Eu fico desesperado. É por isso que eu não vou mais. Eu prometi a mim mesmo que eu não iria mais a eventos de cinema. Porque eu vou conversar com outros programadores, não a maioria, não todo mundo, obviamente, mas infelizmente a maioria. Cara, os caras não veem filme, cara. Eles ficam naquele pensamento aqui assim, ó, terrível, entendeu? Dá uma agonia na gente que quer fazer alguma coisa pensando sempre no público, mas também pensando em ganhar dinheiro pro cinema, né? Obviamente, nós estamos dentro do sistema capitalista, tudo tem que, né? Tem que pagar a luz, o projetor é caro, etc e tal, tem que pagar os funcionários. Lá no Joia eu botava assim na cabeça, eu não posso errar a programação. Se eu errar a programação, não vai pagar o pessoal que limpa o cinema, não vai pagar a bilheteria. Então, assim, era uma cobrança gigante que eu tinha em mim de tentar colocar na minha cabeça, meu Deus, é os filmes que eu gosto ou os filmes bons, sabe? Tentar fazer uma lógica quase matemática para as coisas andarem. E que bom que o público aceitou, mas os cinemas precisam se arriscar mais, o Ikeda, é a minha opinião. Ficar ali estressado no combo, sabe, naquele. Não vai dar certo agora. Estamos em outra. Eu acho também que as distribuidoras também, cara, às vezes são muito acomodadas, que eles pegam. Tem distribuidora que acha para lançar filme é aquela fórmula assim, eu tenho trailer, tenho cartaz, entendeu? Vai ter uma crítica ali, o filme vai funcionar ou não. A distribuição também tem que ir atrás de públicos e tal, tem que ter um formato de distribuição, assim, mas às vezes eu vejo um filme pequeno que é lançado da mesma forma que um filme grande, só que com menos dinheiro, entendeu? Da mesma forma, mais pequeno. Não pode ser isso. Você tem que trabalhar um filme médio, um filme pequeno, você tem que trabalhar de outras formas e tal, né? Eu acho que às vezes eu vejo o distribuidor muito acomodado. Ele faz ali o seu feijão com arroz ali, qualquer que seja o filme, ele acha... Tu não acha não? Você que... Eu acho que tem distribuidoras e distribuidoras. Tem filme... uma coisa que me dá desespero, Marcelo, é o seguinte. Filme bom na mão de distribuidora ruim. Me dá desespero, me dá calafrio. Eu fico nervoso. Quando eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa terra? Jesus, vai dar tudo errado, eu preciso ligar. Eu já quero pegar o telefone e ligar para todo mundo. Falei, tira da mão deles. E assim, porque a gente sabe, cara, eles não vão sair daquela formulazinha, não adianta. Agora, uma coisa que não acontece, que deveria acontecer, o exibidor precisa ajudar o distribuidor a encontrar o público do seu filme. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito doido. Eu troquei um cartaz de filme, porque o cartaz estava atrapalhando o filme. Eu troquei o cartaz. Eu digo até qual é o filme. O Congresso Futurista. Eu troquei o cartaz. Eu adoro o filme, eu amo o filme, teve ótimas críticas, o filme é maravilhoso. Só que o filme ele é metade humano, né, metade animação. E assim, a maneira como o cartaz estava sendo vendido, parecia que, sabe, eu estava vendo, sei lá, Rick e Morty, sabe, tipo outra coisa. Então, assim, eu falei assim, não vai dar certo. Cara, o gráfico fez assim, ó. Eu sou um ex-economista, então o gráfico fez... Você também, né? O gráfico fez assim, ó, na segunda semana. Eu peguei um cartaz italiano que tem a Robin Wright, linda. Botei assim na frente, assim, da Nossa Senhora de Copacabana. Acabou.
virou outra coisa. O pessoal começou a querer saber o que era o filme, conversar, porque o Joia era um cinema diferente, né? O pessoal não ia comprar, quer conversar para saber, sentir o filme, para saber se o filme é bom. Aí eu ia nas sessões e falava, ó, eu estou garantido que o filme é bom, podem assistir. Aí o pessoal ficava emocionado, gostava. Mas assim, tem que ter alguns agitadores culturais de alguma forma em alguns cinemas para fazer essas coisas mirabolantes, mas que dão certo, né? Ainda mais com acesso hoje com as redes sociais, né? E tantas Rafael, outras coisas. Sabe o que isso me lembra, cara? Uma vez eu vi uma história de um exibidor lá de Garanhuns, interior de Pernambuco, que ele exibiu, se não me engano, Ratatouille, né? Lá no cinema, e por incrível que pareça, o cinema estava vazio. E aí ele foi vendo com as pessoas e tal, e as pessoas não sabiam o que era, não sabia nem falar o nome do filme, Ratatouille. E aí a dona do cinema riscou lá o cartaz e colocou assim, o Ratinho com Milão da Disney. Inventou um título. E aí a Disney falou assim, ó, você não pode fazer isso, ligou para ela e falou assim, você tá louca, cara, vou entrar na justiça, você não pode fazer isso, é um filme da Disney e tal. Só que aí quando o distribuidor começou a ver a receita do filme, no mesmo dia começou a dobrar, triplicar assim, o número de ingressos. E ela trocou o título do filme. É isso aí. Mas tem que ter a sensibilidade. Essa sensibilidade é importantíssima em qualquer profissão, cara. Tem que ter essa sensibilidade. Você conhece o seu público, você sabe. Você tem que ter a sensibilidade de poder encontrar o. Pô, o filme é bom, como é que eu vou vender ele? Aí a Disney falou assim: quem é você, um exibidor do interior de Pernambuco, vai mudar o título da Disney, que é lançado no mundo inteiro? Mas quando começou a chegar os bordeiros, falou assim: ó, não conta para ninguém, não. Deixa, mas não conta para ninguém, não. Não bota na internet e tal, não bota, não. Vai. Olha, eu tenho uma ideia, mais para frente, fazer um livro, né? Tipo, criar uma obra sobre as histórias que eu já escutei nesse mundo do cinema, sabe? Que eu acho que daria um baita de um livro, cara. Porque, olha, eu já sei tanta coisa. Ó, a Clarissa tá falando aqui, ó, que, ó, ela mesmo já ajudou o programador dentro da distribuidora, ó, escolher onde colocar filme. Cara, a gente vê várias paradas assim, é muito doido, cara. Esse mercado. Vocês não têm noção, pessoal. Vocês não sabem o que acontece nesses bastidores, cara. É uma doideira danada. Mas seguinte, Marcelo, durante a pandemia, as salas de cinemas fechadas, né, pintaram diversos streamings nacionais, né? Na verdade, distribuidoras e salas de cinema que abriram seus aplicativos, né, suas plataformas de streaming. Como, por exemplo, o Petra, né, Belas Artes, que é o Petra à la carte, e o Reserva Cultural, agora recentemente com o Reserva Imovision, entre outras, né? Tem da Supomungan, que é muito bom, por sinal, tem outras plataformas. Eu queria saber de você uma coisa. Alguns deles se destacam pelo catálogo, outros eles buscam um atrativo pelo preço, né? Eu falo muito disso por conta do Petras, né? Que é um preço bem baixo com um catálogo muito bom. Mas eu queria saber de você uma coisa. Você, como consumidor de filmes, né? E nessa era do streaming, acaba que você também consome streaming de alguma forma, acredito eu. O que precisa ter esse streaming para chamar a sua atenção? Um bom catálogo, uma boa navegação, um bom preço? Essas três coisas? Eu acho que é assim, estão começando a pulverizar, né, essas plataformas. Então, as plataformas elas têm que ter algum diferencial pro espectador, entendeu? Para o consumidor. Então, por exemplo, eu vejo agora a Globosat, né, a Globoplay, né? A Globoplay, por exemplo, fez uma campanha agora do filme brasileiro, né? Porque pensando em relação à Netflix, a Disney, né, Paramount, que vão ter na sua plataforma, qual seria o diferencial da Globoplay? Né? Globoplay, em relação com a Globo, é o conteúdo brasileiro. Então, eles viram que um diferencial em relação a essas plataformas teria que ser a partir do produto brasileiro. Então, fizeram uma campanha, né, e tal, que passou, né, em todos os veículos da Globo, em cima desse diferencial. Então, acho que seria importante, porque aí para o consumidor tem lá as distribuidoras, né? Tem a Imovision, tem a Petra, que é um exibidor, né? A Supomungan, como você citou, a Embaúba, né? Que tem um catálogo bacana, né? Mas aí como é que porque o consumidor ele não vai contratar todas, né? Então ele vai contratar, né? Um catálogo, né? Uma plataforma que tem um perfil diferencial, né? Então acho que é importante esse trabalho de curadoria. Porque isso é uma coisa, até o Scorsese, uma vez, ele fez um comentário muito importante a respeito disso, que nessas plataformas de vídeo sob demanda e tal, a questão da curadoria, da programação, né, ou da curadoria, é muito importante. E tem gente que acha assim, não, vamos botar de tudo, né?
como se fosse assim uma feira, tem laranja, tem não sei o quê, vai botando de tudo. Então, é importante que essas plataformas tenham um determinado perfil, porque aí o consumidor vai ver, não, por exemplo, o MUBI, né? O MUBI tem um perfil, né? A Embaúba, que eu acho que é uma plataforma importante, ela tem um perfil, né? Então, ela vai ter um diferencial em relação a outras, né? Então, aí volta para a questão da curadoria, da programação e da curadoria, né? Eu acho que isso vai ser fundamental. Claro que, assim, a acessibilidade, as questões técnicas, tecnológicas, questões de preço são fundamentais, né? É uma conjunção de tudo. Mas eu acho que o perfil da plataforma, eu acho que é esse que vai ser o diferencial. Não, concordo plenamente. Eu converso muito com. Antes de lançar o Reserva Hemovision, obviamente não foi só para mim, mas o Jean Tomás, que é meu amigo até hoje, ele me ligou. Né? Ficamos uma hora e meia no telefone, porque eu converso com ele até hoje. É meu ex-chefe, eu adoro ele. A gente conversa muito. Já esteve aqui também no programa, foi a figuraça. Eu vi aqui o programa com ele, foi ótimo. Foi sensacional. Ele é um amor de pessoa e a gente gosta muito de cinema e futebol, então a gente sempre está conversando sobre isso. Mas aí eu vi que ele estava assim, sabe, para ele, né? Imagina um empresário, né, de, sei lá, eu não vou falar a idade dele, senão ele me mata aqui, mas um empresário de uma idade, né, um pouco mais avançada, né, tendo que talvez redescobrir o seu próprio negócio, né? Como é que ele vai fazer, né? Encontrando um modelo, né? Então eu vi que ele estava. Mas o mercado é isso, cara. O mercado é isso, os empresários não podem se acomodar em nenhum ramo de negócio. Exatamente. Cada vez mais hoje o mercado, em qualquer área de atuação, imagina quem tinha uma locadora, uma videolocadora, tantas videolocadoras que tinham redes e tal grandes do Brasil, o cara teve que acabar aquilo. Né? Eu, por exemplo, a Videolar que fabricava os DVDs, fabricava aquelas caixinhas plásticas e tal. A Videolar, que era o principal modelo de negócio, era vender as capinhas e tal do DVD, teve que vender plástico para outro ramo da indústria que não tem nada a ver com cinema. Então, assim, quem quer trabalhar com mercado, quem quer ser empresário, é isso mesmo, cara. A vida, e pode ser que amanhã mude tudo e tal, você pode perder tudo. Né? Quem trabalha com agricultura e tal, no cacau e tal, nas colheitas, mudou uma coisa meteorológica, uma coisa e tal, a pessoa perde tudo. Então, empresário é isso, é o risco do negócio. É verdade, é verdade, é verdade. A Clarissa tá falando aí, ó, tem também o cardume para curtas, é verdade, tem um cardume também. Show de bola, é isso aí. A gente tem que ir descobrindo essas plataformas e também que esses investidores, o pessoal que tá tomando conta dessas plataformas, que façam coisas bacanas. Acho que o trabalho de assessoria está sendo também muito bem feito, né? Estão colocando links para os críticos, pessoas que têm opinião, querem formar opinião sobre aquele filme também, dando um acesso antes para poder formar aquele burburinho. Aos poucos eu acho que o pessoal vai encontrando o caminho. Mas eu falei pro Jean Tomás, Jean, tá muito caro, hein? Reserva Hemovision tá muito caro, hein? Vamos baixar esse preço aí para poder, né? Quanto é? É 20 e poucos reais. Passou de 20 para mim, já fico complicado. Passou de 20 para mim, porque às vezes, se for um público elitizado, às vezes ele está querendo um público AB, entendeu? Mais do que Netflix. Às vezes ele vai colocar um catálogo elitizado e aí vai aumentar o preço. Eu acho que é isso aí. Eu tenho certeza que é por aí. Porque Hemovision 95% de certeza que é por aí, né? Entendeu? Então ele vai fazer um catálogo assim mais elitizado para um público realmente AB. Um pouquinho de promoção. Eu falei para ele, aí ele mandou um áudio de 2 minutos. Eu falei para ele, tá caro. Aí ele mandou um áudio de 2 minutos. Mas deixa isso pra lá. Olha só, o Marcelo, é o seguinte, vamos passar agora para a parte que a galera mais gosta desse programa maravilhoso e fantástico, que é o seguinte. Deixa eu só botar uma parada aqui da Clarissa que ela mandou, cadê? Conheço donos de locadora que viraram donos do Bob's. E depois da Cacau Show, olha só que coisa, né? Que loucura isso, gente. Que doideira, que doideira. Mas vamos passar agora para uma parte, que é a parte que a galera mais gosta, que é o Pegadinha Cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. Você, um ex-morador da zona oeste do Rio de Janeiro, minha terra também. Você está preparado, Marcelo Iqueda? Vamos lá, não estou preparado não, mas vamos lá. Então tá bom. Então vamos lá, então. Seguinte, a pessoa que mais fez medo na cara, na expressão, quando eu perguntei isso, foi Paulo Mata, programador do Cinearte UF de Niterói. Ele ficou, assim, vermelho, com aquela careca dele, assim, ficou vermelho. E ele estava com aquele headset bacana profissional de telemarketing. Tava assim, ficou vermelho, vermelho, vermelho. Mas ele se divertiu. Seguinte, Marcelo Iqueda, vamos lá.
por onde que eu começo aqui? Hoje tá danado aqui essas perguntas. Né? Ô, seguinte, vamos lá. No Brasil, nosso país querido, existe a lei do curta, né? Essa lei que muitas pessoas fingem que ela não existe, né? Principalmente esse mercado exibidor tão fantástico que temos aqui, né? Eles fingem que não existe e tudo mais. Reza a lenda, né? Se a gente for estudar, pesquisar um pouco, que quando essa lei realmente estava em vigor e tudo mais, reza a lenda, não estou afirmando, alguns programadores de cinema programavam curtas bem ruins, exatamente na intenção de afastar o público dessa ideia, que na verdade é uma lei. Vamos voltar aqui. Então eu queria saber de você uma coisa, Marcelo Quedo. Você como cinéfilo, como consumidor de cinema, de filmes, você acha que há espaço para curtas-metragens nacionais antes dos longa-metragens estrangeiros nos cinemas brasileiros? Olha, essa é uma pergunta complexa, né? Uma pergunta, assim, eu fico dividido, assim. Eu sou entusiasta de curtas, né? Porque eu também sou realizador de curtas e assisto muito curtas-metragens, né? E a produção hoje brasileira de curtas-metragens é muito bacana, né? Agora, eu não sei se é obrigatoriedade, né? Tudo que é uma obrigatoriedade, assim, é complicado, né? Mas eu acho que poderia ter uma sessão informando para o público, assim, porque às vezes, eu agora que morei na Europa, tem assim, por exemplo, a sessão começa a 3 horas e o filme começa a 3h20. Eles divulgam, assim, esses horários, que entre 3 e 3h20 você já sabe que é trailer, comercial, e aí poderia ter o curta e 3h20 começa o filme. Porque se o espectador quiser, ele pode entrar, então, diretamente 3h20 e assistir o filme principal, ou então assistir um curta. Seria legal também ter um curta, porque na época, quando tinha a lei do curta, o curta era um mercado para o cinema brasileiro, né? As pessoas viviam de curta-metragem, porque o curta-metragem recebia 5% da receita de bilheteria, né? Isso aí que foi a confusão. Os exibidores começaram a produzir os curtas de olho com dessa parte da receita, porque 5% da receita tinha filmes assim na época, o Gandhi, o ET. Você pensou o curta que passou junto com o ET, cara, ganhou 5% da receita? Era uma grana boa. Então, isso era um mercado, né? Também para o curta. Agora, hoje também o curta tem outros espaços, né? Hoje também com o celular, com a internet, né? O curta também tem outros espaços, né? Na época, realmente era bem mais difícil você acessar o curta, né? Então, hoje também o vídeo sob demanda colocou muitas possibilidades também, outras possibilidades para o curta-metragem. Eu concordo com você. Agora eu acho que pelo menos tem outros espaços, né? A própria Netflix tem curtas, né? Tudo bem que eles pegam os mais badalados, né? O Two Strangers está lá, e outros. Mas é legal que esteja lá, porque é importante a galera assistir esses filmes. Eu vi um agora, um recente também na Netflix, acho que é Canva. Achei muito bonito também. Acho que foi na Netflix. E tem alguns streamings já abrindo também as portas para os curtas. E eu espero que abra cada vez mais portas para os curtas-metragens para a gente poder consumir cada vez mais curtos, porque tem curta muito melhor que longa por aí. Às vezes a gente passa 2 horas dentro da sala vendo um filme que é oco, não tem nada pra gente refletir, absolutamente nada, cheio de pretensões, né? Eu odeio filme com pretensões, não, que eu sei o que, papapá. E às vezes num curta de 5 minutinhos ali a gente consegue imaginar várias coisas bem bonitas. Ou até refletir sobre a vida, né? Nem sempre o cinema mostra pra gente coisas bonitas, mas de qualquer forma, com certeza a gente vai sempre refletir. Vamos passar para a próxima. Seguinte, Marcelo Queda, qual é a influência da crítica de cinema na ida do espectador ao cinema? O crítico de cinema hoje em dia ele tem essa influência de falar assim, você vai, você não vai? Será que a pessoa ela se baseia no que lê ou nas estrelinhas, nas bolinhas, nos arquinhos, nos bonequinhos? O que você acha? Eu acho assim, para um cinema blockbuster e tal, de grande apelo de bilheteria, não. Mas para o cinema independente e tal, para o cinema brasileiro e tal, acho que a crítica, ela é fundamental e decisiva. E os prêmios, né, os prêmios em festivais de cinema, né, toda essa reverberação, acho que é fundamental para o cinema independente. Então, eu acho que a crítica tem um papel, os festivais e a crítica tem um papel muito importante para o cinema independente, sabe? Ainda hoje. Oi. Agora você fechou o microfone. Oi, desculpa. Eu perdi o que você falou no final, Marcelo. Perdão, caiu aqui.
Não, eu acho que assim, a crítica ela é importante para o cinema independente, para o cinema assim, de grande bilheteria. Eu acho que a crítica, quem vai assim, sabe, ver o Vingadores Ultimato e tal, se tiver uma crítica, assim, os críticos de cinema não vão fazer muita diferença. Agora, o crítico pode apontar, eu acho que até um papel aqui fazendo uma propaganda, ó, desse livro aqui que eu escrevi, ó. O cinema independente brasileiro em 50 filmes. Esse é o papel da crítica. Então o cara pega assim, pô, um filme como O Sol nos Meus Olhos. Pô, não conheço esse filme, nunca ouvi falar porque não tem grana para distribuição e tal. Então, pô, um crítico fala, olha, esse filme é muito bom, recomendo e tal. Então a pessoa às vezes se motiva a ver um filme ou descobre um filme por conta da crítica, né? Então esse é um papel que eu sempre, olha aí, ó, outro livro aí sobre o Coletivo Alumbramento, um coletivo de cinema do Ceará. Esse livro aqui é um livro assim simples e tal, que eu acho super bacana. Eu peguei 50 filmes, que não são filmes assim badalados, então não tem o Bacurau, não tem o Que Horas Ela Volta, e você poderia pensar, pô, o cinema brasileiro dos últimos anos, você tem que botar o Bacurau, Que Horas Ela Volta, mas as pessoas já conhecem, né? Que bom que as pessoas já conhecem. Tem tantos outros filmes que são tão bons quanto esses filmes que não tem espaço e tal, que as pessoas não conhecem. Então, eu peguei 50 filmes menos conhecidos, que eu acho que deveriam ser tão conhecidos quanto esses filmes. Entendeu? Então, eu acho que esse é um papel da crítica. Eu acho que isso aí pode fazer diferença nos filmes, por exemplo, A Vizinhança do Tigre. Você foi lá e programou o filme, tem que ter a crítica chegando junto, o bonequinho lá aplaudindo, falando para o espectador assim, olha, vá ver esse filme, porque é uma chance rara de você vai ver um filme que você não vai ver por aí. Se você não for no Cine Joia nessa sessão aí, ou 10 da manhã, ou em outra sessão, você não vai ver esse filme. Então vá ao cinema e veja esse filme. É isso aí, cara. Eu concordo plenamente contigo. E digo mais. Não, antes eu queria falar uma coisa. Onde tem para vender o teu livro, Marcelo? Tem alguma plataforma? Fala aí pro pessoal. Tem no site da Editora Sulina, www.editorasulina.com.br. Os livros estão lá, pela editora. Ou pelos sites mesmo, né, as livrarias virtuais que estão por aí, dá para comprar. Show de bola, show de bola. Aqui todo mundo faz jabá, aqui não tem problema não. Aqui ó, rei do jabá, tem erro não. Mas é isso aí, cara, concordo plenamente. Eu só não gosto da crítica, o negócio da bolinha, da nota, da estrelinha e da posição do bonequinho. Eu, como exibidor, na época de programador, cara, o bonequinho no Rio ele influenciava muito, como você falou, esses cinemas meio que de arte e tudo mais. E a galera infelizmente, a maioria das pessoas, no olhômetro a gente já sabe, assim, né? Que eu olhava para a posição do boneco, né? O boneco não está minimamente batendo palma sentadinho ou batendo palma de pé, fazendo festa em cima da cadeira. Mentira, não tem essa posição, não. Batendo palma de pé ou em cima da cadeira. A galera meio que deixava o filme de lado. A não ser que tivesse uma Juliette Binoche, um Ricardo Darín, um Gerard Depardieu, algum rosto conhecido ali que talvez fizesse a pessoa passar por cima da crítica. Eu não gosto muito de cotação, de nota e tudo mais. Eu sei que muitos sites vivem talvez até por conta disso, né? As pessoas leem por conta de querer saber qual é a nota e tudo mais. E tem umas notas muito doidas, que eu já vi 7,75. Isso é escola de samba? Ou é cinema? Como é que o cara tira 7,75? Se tivesse uma explicação, né? Olha, tirei, sei lá, meio ponto por causa disso, tirei 0,25. Eu fico imaginando assim, eu falei, será que a pessoa faz a nota antes de escrever? Mas é aquele negócio que a gente estava conversando no início, né? É válido para todo mundo, tem críticas superficiais, tem críticas mais profundas, e o importante é você encontrar o seu gosto de leitura, né? Pessoas que falam sobre o filme da maneira como você quer saber sobre cinema, né? Se você quiser descobrir mais coisas, quiser conhecer mais coisas. Então, eu respeito, mas eu acho estranho o 7,75 para um filme. Sabe uma coisa que eu gostava muito? Eu lembro quando eu era moleque e tal, no Jornal do Brasil tinha assim um quadro de críticos, um quadro de cotações, sabe? Que tinham os filmes e tinham os vários críticos. E eu achava aquilo divertido, que um crítico dava bolinha preta, o outro dava 4 estrelas, que a cotação do Jornal do Brasil, o máximo era 4 estrelas e o pior era bolinha preta. E aí eu ficava acompanhando os críticos, eu já sabia assim, esse crítico aqui fulano de tal, eu já discordo dele, ele só dá bolinha preta para filme bom. E esse crítico aqui, eu gosto dele, que ele dá, né, minha visão de cinema é mais parecida com esse crítico, não com o outro. Isso abria, mesmo que de forma
muito preliminar, né, que como você falou, essa crítica ícone, né, o bonequinho, a estrelinha e tal, é muito pobre, e corre o risco da pessoa só ver isso e não ler o texto, né, a pessoa só vê o bonequinho e não lê o texto, né, que ela quer saber no final se é bom ou ruim, e não interessa, né, mas essa ideia de um quadro de críticos, eu me divirto, agora no Festival de Cannes e tudo, eu fico lá, eu confesso aqui, entre vocês, que eu fico assim, muito tempo, assim, nossa, olha só, esse cara deu nota 2, outro deu nota 9. Esse aqui é bonzinho, só dá nota boa, então esse aí não... Né? Eu acho divertido esse quadro de críticas, quadro de cotações. Eu fico falando aqui da crítica, mas eu adoro todos os jornalistas, respeito muito essa profissão tão bonita, tão bacana, né? À toa que eu vou receber aqui vários bonequinhos, né? O próximo é o Daniel Schenker, dia 3 de agosto. O bonequinho que talvez que mais derrubou filme no Cinejoia, eu vou contar isso para ele, que eu tenho uma listinha, eu tenho um caderninho aqui que eu anoto tudo, Marcelo Iqueda. Então, mas o Schenker é um amor de pessoa, sempre, ele foi em todos os joias lá, foi de Jacarepaguá, prestigiar, ele foi no de Copacabana, é um amor de pessoa, grande Dani, um beijo para ele, vamos conversar no dia 3 de agosto aqui, vai ser super bacana. Vamos passar aqui para a próxima pergunta. Seguinte, Marcelo Iqueda, seguinte, o Tropa de Elite, grande Tropa de Elite, né? Foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema, né? Nas últimas décadas. Inclusive, ganhou o Urso de Ouro em Berlim, aquele prêmio bem bacana, das mãos do Costa Gravas, né? Um diretor que vai até lançar um filme agora em agosto aqui no Brasil. Eu recebi o e-mail da Paula Ferraz, se eu não me engano, tá distribuindo o filme dele lá, tá na assessoria do filme. E que é um diretor que a gente sabe que ele fala muito sobre direitos humanos e tudo mais na filmografia dele como um todo. Eu queria saber de você uma coisa. Algumas pessoas, Marcelo, acham que esse filme ele pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Eu queria saber de você o seguinte: você acha que o cinema ele tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você pode falar para a gente? Claro, com certeza. O cinema, ele não está descolado do mundo, né? O cinema, uma obra artística, nenhuma obra artística e tal, ele é um gesto separado do mundo, isolado do mundo. Né? Todo filme tem a relação com o mundo, né? Mesmo um filme fantástico e tal, né, que tem um contorno fantástico, ele, na verdade, ele mexe com questões do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, tanto questões pessoais e individuais, como questões da nossa sociedade, né? Isso é claro. E, principalmente, um filme que fala de questões realistas, sociais realistas. Né? Por exemplo, o Tropa de Elite era um filme que estava dialogando, né? Era um filme de ficção, obviamente era um filme de ficção, mas ele tinha uma estética realista, ele estava dialogando com questões sociais e tal da realidade brasileira. Então, o cineasta, né, os produtores, os cineastas, têm que ter uma responsabilidade. Quando eles falam de filmes que falam de questões sociais da nossa sociedade, ele tem que ter responsabilidade. Ele não pode fazer só um espetáculo para ganhar dinheiro, né? Ainda mais, todo filme, um cineasta e tal, um artista, ele deve ter essa responsabilidade do que ele está fazendo. Que gesto é esse que ele está lançando diante do mundo? São as questões éticas que precisam ser debatidas. Toda obra artística. Agora, ainda mais um filme que toca diretamente em questões sociais e tal, um documentário, ainda mais, né? Porque tem uma proximidade maior com o real, né? E eu acho, sim, que o Tropa de Elite, eu não diria, assim, que é um filme fascista, né? Você usou um termo que às vezes é meio banalizado, assim, também, né? Fascista, isso aí foi fascista e tal. Eu não diria que é um filme fascista, mas eu acho que o filme tem vários indícios, né? Que o filme certamente estimulou o aumento da violência, do confronto da polícia, da letalidade da polícia no Rio de Janeiro, pela forma irresponsável como o filme tratou diversas questões. Foi bem polêmico, Essa é talvez uma das minhas perguntas mais polêmicas que eu faço aqui, eu faço ela e tem vários pontos de vista. O que eu sempre falo aqui é que, para mim, esse filme teve poucos debates, né? A gente está falando da questão dos debates, né? Esse filme teve poucos debates, muito poucos debates, e os debates que eu tive acesso, assim, que eu vi, assim, não só na época, muito mais o 2 até do que o 1, no caso, eu achei que foram muito superficiais, sabe? Podia ter sido algo mais profundo, exatamente para fazer o espectador refletir sobre tudo aquilo que está ali, né? Talvez até de uma outra forma, daquela primeira que ele sai do filme, né? E tudo mais. Mas,
É complexo. Eu fiquei muito surpreso, cara. O Costa Gravas, assim, tipo. Aí parece que depois. Não sei se é um boato ou não, eu li na internet, eu não sei a fonte, então, assim, pessoal, pode não ser. Tô só fazendo uma suposição, que não foi nem unânime o voto, né? Não foi nem unânime e tudo mais, mas de alguma forma gerou uma certa polêmica, principalmente das mãos de quem entregou o filme, né? Mas eu acredito que mais para frente o pessoal possa debater esse filme de uma maneira mais profunda, né? Tomara que o Zé também participe e que Vou te seja fazer debatido. Vou te fazer uma provocação. Eu já acho que esse filme foi debatido demais. Foi excessivamente debatido. Que foi pouco debatido é a Vizinhança do Tigre, é o Arábios, nesses filmes que eu boto nesse filme aqui, nesse livro aqui. Porque o Zé Padilha, ele se alimenta dessa polêmica aí. Você vê a série que ele fez aí da Netflix, como é o nome dessa série aí? Mecanismo, né? Mecanismo, eu acho. Mecanismo. Então ele vai desenvolvendo a polêmica, porque a polêmica gera audiência, né? Gera esse debate, que na verdade são falsos debates, são debates, entendeu? Claro que a Tropa de Elite está tratando de questões importantes e tal, do contexto social, da violência do Rio de Janeiro, que a gente está vivendo tudo isso. Mas o filme, ele já é cuidadosamente arquitetado para gerar essa polêmica, para gerar esse debate, que é isso que vai gerar, entendeu? O marketing e audiência para o filme. Então, o José Padilha é um ótimo marqueteiro, entendeu? Ele está fazendo o papel dele, é um marqueteiro muito bom. Então, eu, por exemplo, se me convidarem para debater esse filme, eu não tenho interesse em debater esse filme, entendeu? Porque ao contrário, eu já acho que tem espaço demais para esse filme. Porque por mais que se debata o Tropa de Elite, sempre vai ficar, né? Porque é um tema interminável, isso aí não vai ter fim, né? Entendi. É o eterno loop, né? Vai ficar ali. E o marketing vence. O marketing Entendi. vence, exato. É um ponto de vista. O capital e o marketing vence. Respeito. É a polêmica pela polêmica. Aí agora ele já vai fazer outro filme que é o Mecanismo 2, que já é diferente e tal. E aí isso vai gerando audiência, né? É um ponto de vista. Interessante argumento. Eu acho que esses filmes não têm como objetivo, e tal, o José Padilha, ele não tem interesse em discutir a realidade social brasileira. Ele não tem interesse em entender o Brasil e tal. Ele utiliza isso como um instrumento, como um meio para ganhar dinheiro, uma pessoa do mercado financeiro, para gerar esse debate, assim, mas para gerar polêmica, mais que gerar o debate, gerar polêmica, né? E para gerar dinheiro, audiência, dinheiro e tal. Eu acho, tenho essa impressão, posso estar sendo leviano, mas eu não vejo nos filmes dele um interesse de fato, nem no Garapa e tal, um interesse de fato em pensar, refletir sobre a realidade social, a complexidade dos temas que ele procura colocar. Entendi. Bacana, não, pô. Excelente resposta, show de bola. Não, entendi perfeitamente seu argumento. Acho que ninguém tinha levantado ainda essas questões que você levantou, muito interessante. Gostei. Seguinte, Marcelo. Cinderela Baiana, Marcelo Iquedo, é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Eu queria saber de você uma questão. Para você, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para o olho do espectador? Isso é interessante você falar no Cinderela Baiana, cara, porque é um caso, assim, o Cinderela Baiana, para mim, é o fim de uma era, né? Porque ele foi produzido pelo Galante, né? Um dos grandes produtores e tal do cinema brasileiro, da época da Boca do Lixo e tal. Só que é um filme feito, assim, já no final dos anos 90, feito com o espírito dos anos 80. Se a gente pegar, cara, tem vários filmes brasileiros dos anos 80 que faziam sucesso de bilheteria e tal, né? Que eram meio nessa vibe, assim, era um esquema de produção, assim, bem precário e tal, né? Que era essa ideia da boca do lixo. E parece que o Galante não percebeu que nos anos 90, o cinema brasileiro e a sociedade brasileira já eram outra. Que depois do shopping, dos multiplex e do shopping center, o Cinderela Baiana não ia funcionar num cinema de shopping. Ele ia funcionar naquele esquema do cinema de rua, com ingresso barato e tal, né? Para uma outra classe social. Então ele achou, quando Cinderela Baiana foi exibido, acho que foi em 97, se não me engano, 98, esse filme já era um filme dos anos 80, lançado nos anos 90, né? Então esse filme mostra para mim o fim de uma era. E que aí esse filme não teve lei de incentivo, foi bancado pelo Galante, ele quebrou por conta disso, né? E o cinema brasileiro, que é o chamado cinema da retomada, ele foi criado com uma outra base
né, em termos, assim, da sua estrutura, né, da estrutura das empresas produtoras e tal, que tem seus pontos positivos ou negativos. Mas o Cinderela Baiana é o fim de uma era em termos, assim, de um espírito de produção no cinema brasileiro, sabe? Sim, Quem sim. conseguiu fazer isso foi o Diller. O Diller, depois lá com os filmes da Xuxa, o Padre Marcelo Rossi, foi meio esse esquema de produção que conseguiu mais ou menos sobreviver. Mas você vê que mesmo o Diller chegou num ponto que o Diller também não conseguiu se manter com os filmes que, assim, os roteiros eram muito fracos, também eram feitos ali, né, só com base nessas celebridades, e não tinha desenvolvimento, não tinha trabalho em roteiro, né? E o Diller não conseguiu se manter, mas nos anos 2000, no início dos anos 2000, o Diller era o principal produtor do cinema brasileiro. Os filmes brasileiros que davam mais bilheteria eram Xuxa, Renata Aragão, e ele fez lá Padre Marcelo Rossi, né? Fez lá alguns filmes, que era mais ou menos esse modelo do Cinderela Baiana. Não eram tão ruins quanto, mas eram mais ou menos esse modelo. Mas o Cinderela Baiana, eu acho que ainda é um eu acho que entra assim junto com Lua de Cristal, sabe? É um caso especial, porque eu conversei aqui com a Hilda Santiago, do Circuito de Estação, do Festival do Rio de Cinema. Aí eu falei pra ela, Hilda, se você botar o Cinderela Baiana no Odeon, meia-noite, naquelas midnight sessions, aquelas sessões, vai entupir. Se você chamar a Carla Pérez, vai ficar umas 1.000 pessoas ali na Cinelândia ainda esperando. Porque, assim, é um filme que você meio que ele passou das profundezas da ruindade. Eu sempre falo isso. Virou Ele cult. É tão ruim que virou cult. Exatamente. Como teve vários outros exemplos. Ed né? Wood. Exatamente. Teve outros grandes exemplos que a gente teve no mundo do cinema. Mas é engraçado que uma pessoa que teve aqui, o crítico de cinema Celso Sabadim, meu amigo corintiano Celso Sabadim, ele falou que já exibiu esse filme em sala de aula. Então, assim, pra você ver, todo filme acaba sendo também uma ferramenta de ensino de alguma forma. Isso que é bonito, viu? A nossa cultura, ela sempre está ali meio que se reciclando também para poder ensinar. Isso é válido, né? Qualquer obra tem o seu poder de ensinar. Às vezes por conta da falta de técnica, às vezes por uma técnica muito apurada. Mas o divertido no cinema é isso. E, obviamente, a gente aqui eu sempre falei de Cinderela Baiana a minha vida toda, sempre com um grande respeito. Por mais que eu brinque bastante. Porque filme brasileiro a gente sempre tem que ter muito respeito aqui. Não só o brasileiro, né? De todos os lugares. Porque cinema é uma coisa para quem ama e cuida. Não, e, Rafael, isso que você está falando, assim, dos filmes serem ruins ou não, por exemplo, tem alguns filmes que na sua época foram considerados muito ruins e tal, e que hoje são fundamentais. Por exemplo, um filme que eu adoro, cara, é o O Rebuceteio, um filme do Cláudio Cunha, que também na época e tal, O Rebuceteio, um filme, né, assim, vulgar e tal, e esse filme é maravilhoso, O Rebuceteio. Um filme também, assim, estrangeiro e tal, que eu vi quando era moleque e tal, e que depois eu revi, assim, mais adulto, eu acho um filme belíssimo, cara. Por exemplo, é O Último Americano Virgem. Sabe esse filme? Eu vi, assim, no SBT, junto com o Porra. Sessão Belas Artes, lembra? Que era Cine Belas Artes, não era? Tinha um negócio desse no SBT. Belas Artes? Passava Porques, era Porques, Picardias Estudantis. Era só coisa doida. Picardias Estudantis também, um filme muito bom. E O Último Americano Virgem é muito bom filme. Então, assim, cara... eu lembro do Porques. Você lembrou do Porques agora, cara? Porques é emblemático da minha época, caraca. Nossa adolescência, cara, Porques era um clássico, né? Que mané American Pie, pô. O pessoal não sabe o que é bom, né? Eu vi o Babilônia, Porques eram clássicos da nossa adolescência. Outro filme também que eu tenho um programa lá no Cinepop, né? Que é o Tribunal Cinéfilo. Não sei se você já viu alguma vez. E é o Tribunal Cinéfilo pega um filme e a gente bota um advogado de defesa e um promotor, que é uma pessoa que gosta e que não gosta do filme, e a gente debate o filme. Um filme que eu tô querendo muito fazer lá é o Showgirls, do Paul Verhoeven, que é um filme também que no começo fizeram aquela crítica toda, não sei o quê, mas hoje em dia... hoje em dia você vê textos maravilhosos, né? Aquele review, né? A galera que faz novos textos sobre... E falar nisso, deixa eu só dar uma dica de livro também que teve aqui, que foi o Marcelo Janot teve aqui, e ele teve um livro, não sei se você conhece um livro dele muito interessante, acho que é Revisão Crítica. Ele pega as críticas de cinema dele, das antigas, e dá uma análise, o que ele acha hoje daquela crítica. Eu acho muito interessante esse exercício. Eu tô louco para comprar o livro, eu vou pesquisar para comprar, e eu recomendo a todo mundo, porque assim, antes de ler eu já sei que eu vou gostar, porque o assunto é muito interessante. É bem criativo isso. Porque é esse negócio mesmo, pessoal. Às vezes a gente revendo o filme, né? A gente consegue meio que refletir de uma outra forma. Porque
evoluímos na nossa vida, né? Sempre evoluímos de alguma forma, né? Enxergamos outras coisas, outros pontos de vista, e a maturidade é importante para a gente que gosta de divulgar o cinema de alguma forma. Ó, a Clarissa tá falando aqui, ó, que adora o Showgirls, e a Clarissa também tá falando que tem o DVD de Porques, o Grande Porques, esse filme aí é sensacional. E que a gente tá chegando aqui no fim, agora é tipo aquele de frente com o Gabi. Eu faço uma perguntinha e você Com fala Rafa. isso, De de lado frente com com o Rafa. Rafa. Isso, de lado com o Rafa, aí você fala uma frase, um pensamento. Tá? Pode se estender um pouquinho, não tem problema não. Tá? Eu falo que é uma frase só, mas pode desenvolver. Seguinte, é o Boomerang Cinéfilo, só para lembrar o pessoal. Marcelo Iqueda, o que mais incomoda um crítico de cinema? Não ser lido. Não Porque ser o lido. vazio, a pior coisa é o vazio. Eu acho assim, não ser lido. Se alguém está escrevendo e tal, isso pode abrir um debate, pode fazer você mudar de ideia e tal. Agora, não ser lido, vazio, acho que é a pior coisa. Marcelo Iqueda, um festival de cinema no Brasil que mora no seu coração. O Curta Taquari, realizado em Taquaritinga do Norte, no interior de Pernambuco, organizado pelo Alexandre Soares Taquari. É um festival cuja curadoria pensa o cinema independente do interior do Nordeste. Ele não está preocupado, assim, sabe, em revelar valores, assim, que o cara vai para o Festival de Cannes, o cara vai para o Netflix. Ele está pensando, assim, como fazer, sabe, um circuito, assim, autossustentável, possível, humano, no interior do Nordeste. Esse festival é maravilhoso. Curta Taquari. Show de bola, show de bola. Marcelo Iqueda, o primeiro filme que você lembra ter visto nos cinemas, você lembra? Lembro, foi História Sem Fim. Eu vi no Palácio Campo Grande, que hoje virou uma igreja universal, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. História Sem Fim, é um filme belíssimo. Marcou a minha vida. Verdade. O História Sem Fim tem tem um dos recordes do Cinejoia, que é o filme que mais acabou, que acabou mais rapidamente a bilheteria, que a gente botou numa sessão de clássicos que a gente tem lá. Esse filme ele acabou, acho que em meia hora, alguma coisa assim. Teve um cara que comprou 20 ingressos. Chegou, a gente abriu online, a gente só tinha um Facebook para divulgar, né? Essa coisa toda. Não deu nem tempo de botar no sistema. Quando botou no sistema. Não, passou em Blu-ray. É porque era o tipo de licença que a gente tinha. Foi aquela da MPLC, a guarda-chuva. Então só podia passar em mídia física. Então era até uma obrigatoriedade da licença que a gente tinha. Mas, poxa, ficou quase tão lindo quanto em película. Ficou lindo. No nosso joinha, o nosso Fusquinha, a nossa Ferrari, o cinéfila lá. Nossa, e as pessoas se emocionam até hoje, né? Tão bacana, olha. Show de bola. Ó, o pessoal ama aqui o Curta Taquari também, ó. A Clarissa tá mandando coraçãozinho pro Curta Taquari. A Carol Dib também falou que ama o Curta Taquari, ó. E aqui a Carol também tá falando que foi o quê? Que ela foi na primeira edição do festival. Olha que legal. Show de bola. E a Clarissa falou que foi onde você conheceu. Olha lá, onde a Clarissa conheceu o Iqueda. Foi no Curta verdade. Aí, show de bola. Aí, cinema unindo os cinéfilos. Isso é muito bom. História Sem Fim, como és novo, Ulisses de Freitas. Show de bola, pessoal. Seguinte, Marcelo. Marcelo Iqueda, streaming disponível no Brasil, onde você mais assiste filmes? O MUBI e Embaúba. Um streaming brasileiro, Embaúba e o MUBI. É do Ibirá, né? É do Ibirá, não é? O Embaúba? Embaúba é do Daniel Queiroz. Do Daniel Queiroz, é verdade. Daniel Queiroz, que também... O do Ibirá o Desconoliza. Eu sempre confundo, é verdade. Daniel, grande Dani. Grande Dani. Figuraça. O Dani eu conheci aí em Fortaleza, naquele evento que eu estava falando em off. Grande Daniel. Pô, o Dani é gente boa pra caramba. Grande Dani. Figuraça. Seguinte, agora a última pergunta, Marcelo Iqueda, pra gente terminar esta noite super agradável, porque foi super bacana esse papo, que é a pergunta mais difícil. As pessoas têm mais pergunta de Enem, é mais difícil que a pergunta do IME, as perguntas do vestibular do IME que eu fiz, tinham tantas perguntas difíceis, mas essa eu vou te contar que é mais difícil que todas aquelas perguntas. Seguinte, Marcelo Iqueda, seu filme favorito com o Nicolas Cage?
Ah, com o Nicolas Cage, eu tava animado até com o Nicolas Cage. Esse era o meu filme favorito, eu já ia falar. Aí entrou com o Nicolas Cage, eu fiquei, ele veio até um choque, assim. Com o Nicolas Cage, rapaz, que pergunta difícil, hein? Não vim preparado para essa pergunta. Eu não sou, assim, um especialista, grande fã do Nicolas Cage, igual você, assim. Mas agora, assim, na minha cabeça, nesses segundos, eu diria lá aquele filme que ele fez com o Martin Scorsese, Bringing Out the Dead. É o Vivendo no Limite? Vivendo no Limite, né? Vivendo no Limite. É um filme que é pouco conhecido menos conhecido assim do Scorsese, mas acho que é um belo filme, né? Eu acho que ele tá bem ali naquele filme. É verdade, é verdade. Você que é um especialista em Nicolas Cage, o que você achou da minha resposta? Eu achei inusitada. Ninguém nunca respondeu esse filme aqui. As pessoas elas vão mais no Arizona Nunca Mais, no Face Off, no A Outra Face. Belíssimo baita filme. de um filme, que é um Esse baita belíssimo filme. John Woo, né? John Woo. O pessoal vai no Living Las Vegas, do Mike Figgis, né? Que é um jazzista, cineasta, sensacional, aquela trilha sonora. Elizabeth Shue, maravilhosa, grande atriz também naquele filme. O pessoal fala muito de adaptação, porque eu sempre falo aqui que a adaptação tinha tudo para dar errado, porque tem 2 Nicolas Cage, né? Então tinha tudo para dar errado, em dobro, mas ainda dá certo, no final acaba dando certo. Mas tem também o pessoal fala de Joe, também, que é um filme muito interessante. E tá todo mundo elogiando o Pig. É um filme que ele lançou aí, e eu acho que já está em alguns cinemas fora do Brasil. Mas legal, então, que eu falei desse filme, que é um filme que eu acho que é um filme bacana, é um filme pouco conhecido do Scorsese, é verdade, mas que é um filme acho que interessante. Vivendo no Limite. Vivendo no Limite, ele lá doidão, como sempre. Grande Nicolas Cage, meu grande amigo. Ainda vamos conseguir conversar com o Nicolas Cage em algum festival. O Fabrício Duque do Vertentes do Cinema. Eu vi, Então, ele quase conseguiu falar com o Nicolas, quase que o Nicolas Cage não estava num dia bom, mas quase conseguiu. Olha só, pessoal, estamos terminando aqui o nosso programa. E, Queda, tinha que ter aquela musiquinha do Jô Soares aqui, que, cara, foi sensacional, cara. Você é um cara nota 1000. Se eu já te admirava, vou te admirar cada vez mais. Um beijo aí pra sua mãe também, que esteve aqui no nosso chat, aí mandou oi. Cara, você é um cara nota 1000, continua fazendo esse trabalho belíssimo, trazendo coisas bacanas, novas. E como você falou, falando sobre filmes também que não são tão badalados, mas que merecem todo o nosso respeito e conhecimento, né? A gente poder conhecer cada vez mais o cinema que é feito pelo Brasil, que é um cinema que... São vários tipos de cinema, né? Tem muito filme que a galera não conhece ainda, vários diretores maravilhosos que a galera precisa conhecer, e você é fundamental nesse elo entre o espectador, né, o público que consome essas informações, e a galera que faz o filme. Muito obrigado, Queda. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado você, Rafael. Todo sucesso aí com o Guia do Cinéfilo. Você faz aí um trabalho, você está aí em todas. Daqui a pouco já tem a próxima, daqui a 5 minutos começa a tua próxima live, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente tem aqui, ó, uma live lá com o Cavi, com a Clarissa também. Clarissa, corre pra lá, hein? Tô ligando aqui a live pra gente começar. E, Queda, beijo. Deixa eu só falar aqui com o pessoal aqui, deixa eu só mandar aqui os próximos convidados. Vou botar aqui na tela, pessoal, ó. A gente vai ter o Marden Machado semana que vem, que é um crítico de cinema lá de Curitiba, da CBN de Curitiba. Depois a gente tem o Daniel Shen, que é um dos bonequinhos do Globo. A gente depois tem o Silvio Tendler, que eu pentelhei e consegui o Silvio Tendler, que eu pentelho todo mundo, né? Aí as pessoas, numa hora, eles aceitam. Mas o grande Silvão, que eu admiro demais, esteve lá no Reserva Cultural lançando o filme dele. Depois tem o Jair Silva, um grande... Esse cara trabalha lá na O2 Play. Olha, muita gente bacana. Tem mais gente aqui também que eu quero falar rapidinho. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu só completar a agenda aqui para vocês. Cadê? Eu acho sensacional você trazer figuras assim como o Jair, sabe? Que as pessoas não conhecem, que estão ali por trás, né? E que Exatamente. As pessoas falando assim, cara, isso é fundamental. O Jair Silva eu nunca vi ele falando assim, publicamente. É ótimo. É uma figuraça. Prepare-se, porque tomara que você assista, que é bem engraçado. Jair Silva, depois a gente tem a Paula Ferraz, uma das melhores assessoras de cinema que nós temos aqui. Ela faz parte de assessoria de várias distribuidoras, de várias exibidoras. Depois temos o Afonso Show, que a gente comentou aqui, que ele está em outro país, mas a gente conseguiu encaixar os nossos horários para ele poder estar aqui. Eu estou tentando fechar também com a Silvia Cruz, da Vitrine Filmes. Então, assim, conversei já com ela pelo e-mail hoje. A gente está tentando encontrar uma data, um horário também, que ela está num fuso horário diferente. A gente vai ter aqui a Iafa Brits, também produtora. Vamos falar muito sobre cinema brasileiro com a Iafa. E tem a Maria Velasquez também, da Paramount Filmes, que cuida muito do cinema brasileiro, né?
de aquisição de filmes brasileiros. Vamos conversar muito sobre essa visão, né, das majors também, sobre o nosso cinema. Mandar um beijo aqui para todo mundo que esteve aqui. O Alisson Oliveira desejando boa noite. Clarissa desejando boa noite pra gente. O Guilherme também gostou, mandou boa noite. E olha, sua mãe também gostou. Boa noite, amigos. Ó, beleza, show de bola. Olha, o pessoal adorou aqui. Depois vocês leem os comentários aqui, vai ficar no chat. E esse programa vai ficar disponível lá no YouTube, tá bom? Eu divulgo lá no Facebook. Ikeda, fica com Deus. Beijo, abraço, irmão. Se cuidem. Viva o cinema, pessoal. Beijo pra todo mundo. Valeu, tchau, tchau.